Então vamos lá, seguindo aqui. A primeira coisa que você tem que definir para criar um banco de dados, tá? Isso não vai ser um curso específico de banco de dados, mas vou ter que explicar bastante coisa. Não dá para trabalhar com PHP sem falar de banco de dados. É a codificação dele, que é o que está aqui. Ó. É isso que vai definir como serão salvos e armazenados os caracteres aqui dentro das tabelas. Tá? Para quem trabalha aí com a linguagem em português, que utiliza caracteres especiais como acento, cedilha e alguns outros, vai sempre utilizar o TF8. É mais ou menos aquilo que eu acabei de falar no envio do e-mail, onde nós colocamos lá o encode. Então, o decode, perdão. Então aqui, o modelo que você pode sempre estar utilizando é esse, o TF8 General CI. Aí vai garantir que toda palavra que seja salva no banco de dados já venha aí com acento, já venha com a codificação correta. E aqui você define o nome do banco de dados. Ó. Eu vou chamar o banco de dados de PHP 8, tá? Pode ser qualquer nome. Como eu já tenho alguns outros bancos aqui, eu vou chamar desse nome e sei que depois foi o banco de dados que eu criei para esse nosso projeto do PHP 8. E vou clicar aqui em criar. Prontinho. Ele vai gerar o banco de dados. Só que um banco de dados sem tabela não é nada. Então eu preciso de ter as tabelas para compor esse banco de dados. E aí como que eu defino essas tabelas? O que eu vou precisar de desenvolver? Se é uma loja virtual, eu vou ter que ter tabelas para produtos, para clientes, para poder armazenar vendas, tá? E várias outras. Se eu abrir aqui, por exemplo, esse meu banco de dados loja, ó, vamos ver quantas tabelas eu fiz nele. Vai ser, eu acredito que mais de 15 tabelas. Ó. Tem bastante, tá vendo? Avaliações, blog, características, teve muito, porque foi um projeto muito grande. Um dos maiores projetos que eu já fiz aqui em PHP foi ele. Então tem muitas tabelas. E cada tabela dessa aqui, ó, produtos, tem dados. Então aqui dentro da tabela produtos eu vou ter vários produtos que foram cadastrados. Ó. Sapato social, vestido, e cada um desses produtos ocupa uma linha da tabela. É assim que funciona um banco de dados. Vou voltar lá para o PHP 8, né? E aqui então vou criar a minha primeira tabela. A minha primeira tabela vai ser uma tabela chamada usuários, para que eu possa armazenar esses usuários do meu projeto, do meu sistema, né? E depois fazer a validação do login conforme os dados que estejam cadastrados aqui. Aí eu vou definir quantas colunas eu quero para aquela tabela. O que seriam essas colunas? As colunas são a quantidade de campos existentes ali na tabela. Então, por exemplo, quando eu trabalho com uma tabela de usuários, eu vou ter o índice, que é o ID daquele usuário, depois eu vou falar sobre esse campo. Todas as tabelas de todos os projetos que eu crio têm esse campo ID, tá? Ele serve como um índice único. Quando eu armazenar o primeiro usuário, vamos supor, tem um usuário Hugo, ele recebe o valor de 1. Quando eu armazenar o segundo usuário, a usuária Paula, ela recebe o valor de 2. E assim ele vai incrementando, para que cada um tenha um índice diferente, uma numeração diferente, para que eu possa excluir ou editar futuramente aquele registro. Então eu posso ter, por exemplo, 50 Hugos dentro do meu banco de dados, dentro da minha mesma tabela. Mas eu sei que esse registro de número 1, ele vai ser somente único, só vai ter ele uma única vez. Então é um índice único que nós criamos. Eu sempre vou criar as tabelas assim. Então a primeira coluna, o primeiro campo é o ID. O segundo vai ser o nome. O terceiro vai ser o e-mail. O quarto vai ser a senha. E o quinto vai ser o nível. Pronto. Uma tabela muito simples com 5 campos. Eu já explico o que vão ser cada um desses campos. Quando eu pedir para executar, eu vou ter aqui então a configuração. O próximo passo é dar a configuração de cada um desses campos da tabela. Então vamos lá. Eu falei que o primeiro campo vai ser o ID, tá? O ID, o identificador daquele registro. O segundo campo vai ser o nome. O terceiro campo vai ser para armazenar o e-mail. O quarto campo para armazenar a senha. E o quinto campo vai ser o nível de acesso dele. Isso aqui é muito importante também dentro dos sistemas, porque pode ter um usuário que acesse como administrador, um outro que acesse como cliente, um outro que acesse como vendedor. Isso vai variar e vai depender do tipo de projeto que vocês estejam criando. O que não vem ao caso, porque eu estou criando um projeto fictício somente para explicar conceitos do PHP. Aqui agora, o segundo passo é nós configurarmos o tipo de cada um desses campos. Esse ID, ele vai receber o quê? Número? É número? Então pode ser inteiro mesmo. Beleza, tranquilo. O nome é inteiro? Vai receber número? Não. Aí ele vai receber
um texto. Lembrem que eu falei para vocês que texto nós definimos como varchar, tá? Na verdade eu chamei de string, eu não falei varchar. Aqui no banco de dados ele não chama de string. Varchar e string é a mesma coisa. Só que aqui ele quer saber quantos caracteres eu vou colocar ali. Então, por exemplo, eu acredito que um nome ele não vai passar de 50 caracteres. Né? Por que eu tenho que definir toda vez que eu coloco um varchar essa quantidade? Porque se eu não coloco aqui essa quantidade, eu posso estar permitindo um espaço maior para um campo que não tem necessidade. Às vezes ali vai ser um campo que eu só vou armazenar sim e não. Para que eu vou deixar ele guardando um valor ali, né, de 100, de 250, 300, 500 caracteres, sendo que eu vou armazenar só 3? Então é uma prática boa para vocês poderem fazer. O e-mail também vai ser varchar e acredito que não passará de 50. Assim como a senha, que não vai passar de 20 caracteres, né? E o nível que vai salvar aí administrador, vendedor, cliente. Então também colocar aqui 30 caracteres é um nível de segurança para cada um deles. Antes de finalizar, eu tenho que configurar a minha chave primária. Falarei dela na próxima aula.